O trabalho citado no artigo científico, ele deve ser confiável. Quando eu digo confiável, são aqueles artigos que passaram pelo sistema de análise pelos pares. É o que eu falei para vocês, que hoje, nesse ano, principalmente, nós tivemos muitos artigos relacionados ao tema Covid-19, né, a doença Covid-19, que não teve a publicação, a revisão por pares. Então, aqui, ó, nesse artigo, só para vocês observarem isso que eu estou dizendo, né? Aqui nessa publicação, até o autor fala, ó, isto deveria ser preferencialmente feito em uma publicação, né, de revisão por pares. Então, artigos confiáveis são aqueles que foram submetidos a uma análise, né, que nós chamamos de peer review, tá? E acessível. Esse artigo também deverá ser acessível tanto pelo idioma quanto pela facilidade de ser encontrado. Então, como eu falei para vocês, artigo escrito em inglês, ele tem uma... Por que é dado preferência? Porque é a língua internacional para publicação científica. O acesso a ela é maior. Se você publica em português, menos pessoas irão ler o seu artigo, tá? Então, se a informação é crucial e não há outra referência disponível, então se usa a obra restrita, mas essa citação nunca pode ser um elemento central da sua discussão. Outra informação é que a exatidão da informação nunca pode ser negligenciada. Então, por exemplo, se você cita várias informações num parágrafo, você deve fazer referência àquele autor que citou a informação. Porque, vamos supor, você coloca um monte de informações num parágrafo e no final você cita 2, 3 artigos científicos, significa que aquelas informações que você está descrevendo naquele parágrafo, ela estará contida naqueles artigos que você citou no final do seu parágrafo, entenderam? Tá? Então, se você cita vários fatores que agem num determinado fenômeno e ao final da frase inclui todas as citações, autores e anos, significará que todos esses autores demonstram em seus trabalhos todos os fatores que você citou. Se não for esse o caso, o que você tem que fazer? Colocar cada autor logo após a inserção do fator correspondente. Então, foi o Smith que fez a atividade X, eu coloco a atividade e o autor. Seguido da atividade Y, foi o autor que realizou. Então, você tem que dar crédito a quem realmente fez o que você está apresentando, tá? Porque senão se eu coloco, o autor, foram realizadas atividades X, Y e Z. Então, aquelas 3, e no final eu cito 2 artigos diferentes, significa que naqueles 2 artigos eu vou encontrar todas aquelas 3 atividades. E às vezes não é esse o caso, tá? Então, essa é a forma correta. O importante não é o número de citações, mas sim a qualidade delas. Então, essa pergunta, quantas referências tem que ter, né? Não existe um número, né? Uma vez me falaram assim, não, porque a minha professora falou que tem que ter 20, professora. Eu falei assim, ué, mas... tipo, é uma regra dela, né? Porque esse número mágico não existe, tá? Então, ela pode ter criado isso para alguma disciplina, algum fator pessoal, mas, né, esse número não existe. Então, o número de citações ele é limitado implicitamente nas revistas internacionais de boa qualidade. Vocês podem pegar as revistas de altíssimo fator de impacto que vocês vão ver que o número de referências citados são pouquíssimos, a não ser quando é revisão de literatura, né? Então, você vai ter um número grande de publicações.
Mas, do contrário, quando você está publicando resultados novos, né, você vai ver que não há essa necessidade, tá? Então, em geral, as citações de artigos científicos incluem o nome do autor, então o sobrenome por extenso e nomes abreviados, né, é o mais comum, o título do artigo, às vezes o título não está incluído em algumas revistas, né, como Science, o PNAS, tá, que são revistas de altíssimo fator de impacto. Eu só tenho o quê? O autor, o nome da revista, página e ano, tá? E o volume, e não inclui o título. Então, isso varia de revista para revista, de periódico para periódico. O nome da revista, né, onde o artigo está publicado, por extenso ou abreviado. Então, essa é outra observação que você deve fazer quando você vai publicar um artigo numa determinada revista. Como que eles citam o nome da revista? Se for por extenso, você vai colocar todos por extenso. Se for abreviado, todos abreviados. E outra coisa, a abreviação da revista, ela tem um padrão que é específico para cada revista, não é a abreviação da nossa cabeça, tá? Se você colocar lá o nome da revista, mesmo acho que no Google, e colocar a abbreviation, tá? Ela vai sair lá, ou mesmo na própria página da revista já vem também, né? Como que ela é abreviada, tá? Então, isso também tem que ser observado. Aí o volume, né, da revista, fascículo, página e ano de publicação. Essas normas tendem a uma padronização, né? Então, geralmente, as revistas elas seguem a norma Vancouver ou as normas da BNT, mas elas nunca são gerais e suficientes. Então, as revistas sempre têm autonomia para escolherem a forma que desejarem. Então, você tem que seguir o padrão da revista. Ainda em relação às referências, toda informação ou ideia deve ser referenciada. Então, você tem que... inclusive seu próprio trabalho, né? Às vezes a gente deixa de citar, né, os trabalhos anteriores que nós já realizamos. Então, se você já tem alguma publicação, você deve citar, e é importante fazer isso, né? Citar trabalhos do grupo, né, que já foram realizados, tá? Isso fortalece, né, a linha de pesquisa. Então, há um número de diferentes formatos, estilos, tá? Que você pode citar e usar dos trabalhos, mas sempre consulte o guia para os autores, né? Porque por causa dessas variações. O mais comum é esse tipo de citação aqui. Tem duas mais comuns, que é o Citation Sequence System, né? Que as referências são numeradas na ordem em que elas aparecem no texto. Então, por exemplo, você está escrevendo a frase aqui, e aí você citou esse autor, que é o Lute, né? Mas aí você só coloca aqui o número, que se refere a essa referência, tá? Então, essa é o Citation Sequence System, conforme elas vão aparecendo no texto, né? Não é ordem alfabética, é conforme a necessidade de chamar a referência. Então, você vai numerando, e a outra... acho que a mais comum é o The Name Year System, né? Que as referências são listadas alfabeticamente usando o nome, o sobrenome do autor e o ano, né? Então, você coloca a informação, aí aqui você cita o sobrenome, quando são mais de 3 autores, né? Ou colaboradores, geralmente a gente coloca, o ano, né? Ponto e vírgula, que é outro artigo, o nome do autor, o sobrenome seguido do ano. E aqui na lista de referências, né, você coloca em ordem alfabética, tá? Conforme vai aparecendo aqui no texto. Então, esses são os dois mais utilizados. As variações entre as normas de uma e outra revista podem ser facilmente detectadas se olharmos para os seguintes aspectos. Primeiro, os autores escritos em maiúsculas ou minúsculas. Então, por exemplo, aqui
o autor, ele é escrito só a primeira letra em maiúscula. Tem revistas que já colocam tudo em caixa alta, né? Então, isso são variações, né, que você tem que observar. A abreviatura do nome dos autores vem antes ou após o sobrenome? Né? Então, você também tem que verificar se essa abreviação do nome do autor, se ela vem antes do sobrenome ou se vem depois, isso é particularidade de cada periódico. Há vírgulas e pontos nas abreviaturas, né? Nome dos autores ou revistas, então esses detalhes, tá? De formatação também você faz parte da sua análise, como da sua autoria, tá? Porque senão, se você não faz, em algum momento você vai ser chamado para fazer essas correções, tá? Então já é melhor que você se atenha a esses detalhes. Que locais da referência há destaque? Tem revistas que colocam destaque em itálico no título, ou colocam negrito ou grifo. Tem revistas que colocam o destaque no nome da revista, né, ao invés do título da revista. Então, você tem que ver onde que é o destaque. O ano aparece onde? Antes do título? Após o nome da revista? Ou após as páginas? Então, essa ordem com que as informações aparecem, você também tem que se atentar, tá? São coisas simples, mas é norma da revista. E é trabalhoso, é coisa que leva tempo, né? Mas que é obrigação sua fazer também, como autor do trabalho. O nome da revista é completo ou abreviado, né? E aí você vai observar. Onde há vírgulas e pontos, isso é chato de verificar, mas tem que fazer. E as páginas são completas? Por exemplo, tem um periódico que coloca só a página inicial do artigo. Tem periódicos que já colocam página inicial e final. E ainda tem periódicos que colocam a página inicial e abreviado a página final. Então, esses detalhezinhos, como eu falei, eu sei que são bem meticulosos, né? Mas tem que ser feita essa análise também por parte dos autores. Então, aqui são alguns exemplos, né? Então, aqui ele foi colocar... outra informação que eu acho que a maioria de vocês já sabem, mas não custa repetir, porque a gente sempre encontra, que filho, júnior, neto, não são sobrenomes, né? Então, por exemplo, Eduardo de Oliveira Júnior, como que vai aparecer no texto? Oliveira Júnior, 1993. Paulo da Silva Neto, 1993, tá? Então, sempre que aparecer esses, né, neto, filho, júnior, tá? Não é sobrenome. Então, vocês têm que colocar o sobrenome, tá? Aqui são alguns exemplos, né? Então, aqui ele coloca, né, por exemplo, aqui, ó, Monteiro, vírgula, seguido do... Então, Monteiro é o sobrenome, R. é o nome inicial. Algumas revistas permitem que seja colocado et al., né, colaboradores, de forma abreviada. Outras não, outras exigem que, se tiver 10 autores, sejam citados os 10. Então, novamente, isso é determinado no guia para autores de cada periódico, que você tem que olhar. Então, pessoal, era isso que eu queria tratar hoje, tá? Dessa estruturação do artigo, com ênfase, né, como que esse artigo deverá ser construído. Falamos do título, dos autores, das afiliações e referências. Resumo, eu não tratei hoje ainda, a gente vai falar na próxima aula, e a gente vai dar continuidade, então, falando da introdução, metodologia e as outras partes do artigo, tá?